Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus, que é o quarto mistério do terço, o quarto mistério glorioso do terço da Virgem Maria, que nós rezamos a Assunção da Virgem Maria no céu, também aqui associada ao quinto mistério, que é a coroação da Virgem Maria como rainha do céu e da terra. Nós celebramos hoje a justiça divina com a Virgem Maria. Nosso Senhor que é justo, Deus que é justo, Ele retribui a cada um conforme as suas obras. Nosso Senhor, Ele retribui a cada um conforme aquilo que merece. E a Virgem Maria, que é totalmente santa, foi totalmente consagrada a Deus, merece do céu maior número de glórias. A primeira leitura da missa de hoje e o Evangelho traz para cada um de nós a experiência que a Virgem Maria teve de viver na terra uma tamanha intimidade com Deus, uma tamanha santidade, uma tamanha consagração, foi o que nós vimos aqui no Evangelho, da Virgem Maria, que chega para Santa Isabel e recebe esse elogio da sua prima: bendita, feliz, bem-aventurada, beata, és tu entre as mulheres, e feliz, bendito é o fruto do vosso ventre. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Esse cântico de Isabel diante da vinda da Virgem Maria até ela, porque ela consegue contemplar ali diante dela uma santidade, e naquela santidade da Virgem Maria, que é humilde, ainda contempla o mistério da encarnação. A primeira leitura que nos conta aqui esse episódio da Assunção da Virgem Maria em São João, o Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, fala de uma mulher revestida de sol. Há quem diga que essa mulher não é a Virgem Maria. Tem gente que ainda não acredita nisso. Para facilitar a compreensão, basta pegar o Evangelho de João e o Apocalipse e notar a que se refere João quando ele fala mulher. Por exemplo, no João capítulo 2, encontramos ali a boda de Caná e Jesus fala para sua mãe: mulher, não é chegada ainda a minha hora? Esse mulher em São João não tem nada parecido com o modo como, às vezes, um homem, quando destrata a sua esposa, fala a mulher, como se fosse assim, uma coisa inferior. Não, isso é da nossa cultura. Aqui no contexto grego não é assim, não. Esse mulher é uma exaltação. Não é mulher qualquer, é a mulher. E conta essa história. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, ou seja, uma mulher que a sua roupa brilha como o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Bom, meus irmãos, seria um prazer enorme para mim agora se eu falasse agora sobre a grandiosidade da Virgem Maria, os méritos da Virgem Maria. Seria para mim um prazer enorme. Mas sendo hoje o domingo da vocação religiosa consagrada, eu penso que é muito favorável e sugestivo nós, a partir daquilo que foi a Virgem Maria, contemplarmos também na igreja a riqueza da vocação consagrada, a riqueza
da vocação religiosa. Vejam, olha qual é a premissa, qual é o primeiro argumento que nós temos aqui, e eu quero que isso fique muito claro na nossa mente. A Virgem Maria recebeu no céu a maior glória que é possível para um ser humano por justiça divina. Por quê? Porque ela viveu na terra um profundo amor a Deus, uma ausência plena de pecados, e isso deu a ela a maior glória possível de receber no céu. Ou, de uma maneira melhor, ainda a gente pode dizer, a melhor participação na glória de Deus. Porque toda a glória que tem os santos e a Virgem Maria são, na verdade, a participação na glória de Deus. Ou seja, é o quanto que tem de Deus dentro dele. No fundo, seria isso. A Virgem Maria é plena. A Virgem Maria é completa. Por quê? Porque viveu uma vida totalmente consagrada a Deus. Primeiro domingo de agosto falamos da vocação sacerdotal. Segundo domingo de agosto eu não celebrei a missa, mas eu publiquei, não celebrei aqui na igreja, mas publiquei aquilo que seria a minha homilia, que está no nosso canal, sobre a vocação matrimonial. E hoje eu quero partilhar com vocês, a partir dessa liturgia, sobre a vocação religiosa. Porque a vocação religiosa, eu penso que está muito desvalorizada no nosso conceito católico. Muitas pessoas que pensam que a vocação religiosa é inútil, desnecessária e até mesmo uma loucura. Uma loucura de que assim, não tem por que fazer isso. A gente tem outras maneiras de servirmos a Deus. Vamos viver de uma outra maneira e assim a gente vai ser feliz aqui na Terra e vamos ter o mesmo benefício. Só que não é tão bem assim. Nós encontramos na vocação religiosa consagrada uma total entrega a Deus. E não tem como a gente pensar que a retribuição de Deus para quem serve a Ele será igual, não será igual. A retribuição de Deus é conforme a nossa entrega na terra. E alguém que entregou tudo a Deus tende a receber mais de Deus. Tende a receber mais a glória de Deus. Ao longo da história da igreja, tivemos muitas criatividades, podemos dizer assim, de Deus, do Espírito Santo, em carismas e em dinâmicas de vida consagrada. A primeira delas, ou seja, a primeira que surgiu, a primeira, digamos assim, característica que surgiu de vocação consagrada foi ali nos primeiros séculos da igreja, que foram as mulheres que consagravam a sua virgindade a Deus. Por quê? Porque queriam viver uma tal comunhão com Deus, que queriam viver como que casadas com Deus. É claro que tínhamos já, eu tenho que considerar aqui também, a vocação dos apóstolos, que eram primeiro os 12 apóstolos e depois aqueles que vieram em seguida, que uma vez que se consagravam como apóstolos, como bispos, ou como sacerdotes, eram enviados para qualquer lugar e anunciar o evangelho. E assim o evangelho se espalhou. Homens que às vezes saíam de casa e nunca mais voltavam para casa. Ou seja, quando se despediam da família, era uma despedida para sempre. Como se fosse até uma morte. E é uma morte, sim, porque é uma morte para esse mundo e uma entrega da vida para Deus. Além desses, houve muitas mulheres jovens e até mesmo adolescentes que consagraram a sua virgindade para Deus. Como assim? Dizendo, eu quero renunciar à alegria e ao prazer do casamento para ser totalmente de Deus.
e ter a Cristo como meu esposo. E isso ainda fez de algumas mulheres serem mártires. Virgem e mártir. Temos o belo testemunho, por exemplo, de Santa Inês. Se você não conhece a história de Santa Inês, sugiro que estude, conheça. Santa Bárbara, Santa Catarina de Alexandria, virgens que, oferecendo a sua virgindade a Deus, foram martirizadas, porque queriam ser consagradas a Deus. Não tinha mais sentido nenhum de viver aqui na Terra, senão vivendo em casada com Deus. E se isso era um impedimento de viver na Terra, que alegria, porque iria se unir perpetuamente com Deus no céu. Veja que semelhança que há aqui entre essa vocação das virgens consagradas e a Virgem Maria, que também viveu, embora casada, uma consagração celibatária a Deus. Ela e São José foram celibatários, consagrados totalmente a Deus. Terminada a perseguição religiosa no século IV, quando a igreja começou a ser mais... Quando a igreja passou a ser permitida no Império Romano, então surgiu um novo modelo de vocação, os chamados padres do deserto. Os padres do deserto eram homens eremitas. O que é um eremita? É alguém que sai da cidade para viver recolhido no deserto. E para que viver no deserto? Para ter uma vida totalmente dedicada a Deus. Os padres do deserto dormiam geralmente aí pouco. Tinham 7 horários de oração. 3 da madrugada, 6 da manhã, 9, 12, 15, 18 e 21 horas. Ou seja, a cada 3 horas tinham um momento de oração com Deus. Passavam o dia todo em oração. O intervalo entre uma oração e outra era dedicado aos trabalhos, para que pudesse ser também fonte de sustento para a sua vida de oração. Tinham como regra uma ordem muito bem determinada. Se dedicavam à oração, ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Um compromisso rigoroso com o horário. Bom, os eremitas têm como característica viverem sozinhos, isolados. Por que vivem sozinhos e isolados? Para viverem somente com Deus. Unicamente para Deus. Não é que eles fossem impedidos de terem contato com as pessoas. Tinham contato. Na verdade, os eremitas eram grandes formadores do povo católico. Mas a maior parte do tempo passavam recolhidos com Deus. Os eremitas inspiraram as vocações dos mosteiros. O que são os mosteiros? São aquelas construções em que pessoas queriam viver como os eremitas, porém dentro de uma comunidade religiosa, um grupo que passaria a viver aquilo que o eremita vivia, só que em comunidade. As orações feitas em comunidade, os trabalhos feitos em comunidade. E o grande precursor da vida monástica aqui foi São Bento, o fundador da ordem beneditina, dos mosteiros, como temos no Rio, o mosteiro de São Bento. No mosteiro de São Bento adotou basicamente essa estrutura, e na verdade todos os mosteiros adotam essa estrutura de oração, e com uma diferença sutil ainda em São Bento. São Bento tinha como regra de vida principal o texto de São Paulo, a carta aos Coríntios: nada antepor a Cristo. Ele diz assim: nada antepor. Não, perdão, nada, absolutamente nada antepor a Cristo. O que significa isso na prática? Quando você tiver uma coisa a fazer para Cristo e uma coisa para fazer para qualquer outra pessoa ou qualquer outra finalidade,
por mais importante que essa finalidade seja, não se coloca na frente de Deus. Nada, nada e nada. São Bento tinha também como característica um olhar especial para o hóspede. O hóspede sempre era Cristo e deveria ser servido como Cristo. E um olhar especial também para um enfermo e faminto. Se bate na porta do mosteiro um faminto, ai do monge, se não acolher aquele faminto, porque é Cristo que bate a porta do mosteiro. Do mosteiro de São Bento, da ordem beneditina, surgem muitas outras vocações monásticas. Aqui perto da gente nós temos um mosteiro, que é o Mosteiro das Clarissas, que tem uma inspiração franciscana. São Francisco, na verdade, não fundou um mosteiro, ele fundou uma ordem mendicante. O que é mendicante? Que anda na pobreza no trabalho apostólico. A grande regra de São Francisco, inspirada também na vida monástica, de uma intimidade com Deus, de uma entrega total a Deus, de uma renúncia de tudo por Deus, inclui aqui como tônica, como característica principal de São Francisco, a renúncia aos bens desse mundo. Um irmão franciscano deveria viver de maneira intensa a pobreza, de não ter nada. Inclusive na regra de São Bento ainda coloca de ter apenas 2 túnicas. E quando rasgar, costurar a túnica com saco. Costurar a túnica com saco. Para que possa viver assim a pobreza. Também inspirou, aqui a Ordem de São Bento, em São Francisco, inspirou junto com Santa Clara o Mosteiro das Clarissas. E nós temos aqui em Araruama o Mosteiro das Clarissas. Mas qual a razão dessas irmãs largarem tudo para ficar lá no mosteiro? Primeira coisa, servir unicamente a Cristo. Santa Clara era rica. Ela era rica. Larga tudo, foge de casa para assim, entrar junto com 2 outras meninas em um mosteiro e viverem simplesmente a pobreza para viverem unicamente uma riqueza que é Cristo. Na mesma direção, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz reformam e fundam uma nova ordem na prática, ou reformulam a ordem do Carmelo, a ordem do Carmo, os carmelitas. E também tem essa mesma característica do Mosteiro de São Bento, a ordem carmelita, com uma diferença também. Isso é bonito na igreja. Cada ordem, cada congregação vai sendo gerada com um carisma que é próprio, que é único, que é distinto e que não é melhor, mas é assim, é mais rico. A igreja torna mais rica pela diferença de carismas. No Carmelo, o que nós temos de característica própria é o desejo de agradar a tudo a Cristo. Viver em uma constante presença de Deus. De modo que não só os momentos de oração sejam feitos por amor a Cristo, mas também os trabalhos. É muito próprio da vida do Carmelo que o lavar a louça seja uma oferta de amor a Cristo. Que o varrer o pátio seja uma oferta de amor a Cristo. Bom, cada mosteiro, cada congregação religiosa, ela surge em um contexto e responde ao seu contexto. O mosteiro de São Bento foi um período em que a igreja estava vivendo a escolástica, ou seja, um grande período de estudo, e por isso o mosteiro de São Bento foi como que um local
principal de formação e educação do povo, na cultura, nas ciências e na fé. Os franciscanos, em um tempo assim, digamos, de ostentação, de riqueza, foi um grande sinal ali de humildade e pobreza. As carmelitas, quando é que surgem? A reforma do Carmelo surge no período da reforma protestante. O protestantismo surgiu na Alemanha, cresceu para a Holanda, atingiu em boa parte a França, e na Espanha encontra uma grande barreira. Que barreira foi essa? Uma parte da barreira foi formada pelos carmelitas. Os padres carmelitas saíam em missão para evangelizar e formar a consciência do povo do grande perigo do luteranismo, do grande perigo do protestantismo. E as monjas carmelitas ficavam dentro do mosteiro rezando e oferecendo sacrifícios para que não perdessem mais almas o protestantismo. Assim, Santa Teresa de Jesus escreve para as suas monjas no livro Caminho de Perfeição. Neste tempo, chegaram-me notícias dos danos e prejuízos causados na França por estes luteranos e quanto ia em crescimento esta desventurada seita. Deu-me grande pesar e, como se eu pudesse ou fosse alguma coisa, chorava com o Senhor e suplicava-lhe que pusesse remédio a tanto mal. Parecia-me que 1000 vidas eu daria para remédio de uma alma. Olha que intensidade espiritual de Santa Teresa. Parecia-me que 1000 vidas eu daria para salvar uma alma das muitas que ali se perdiam. E como me vi mulher, ruim, impossibilitada de trabalhar como eu quisera no serviço do Senhor, toda a minha ânsia era, e ainda é, pois ele tem tantos inimigos e tão poucos amigos, que essas almas fossem bons, esses amigos fossem bons. Determinei-me, pois, fazer este pouquito que está em minha mão, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição que eu pudesse e procurar que que estas poucas monjas que aqui estão fizessem o mesmo. Vejam, meus irmãos, que determinação de Santa Teresa que inspira a ordem carmelita. Qual é a razão de existir de um Carmelo? O Carmelo existe para amar a Cristo o tempo inteiro e para sustentar a igreja, os sacerdotes que estão no mundo para salvar as almas. E aqui também, claro, sustentar as almas que estão para se perder. É interessante a gente ler o Diário de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e saber de tantas almas que ela salvou, oferecendo orações dentro do Carmelo. No primeiro domingo de agosto, eu contei aqui a história de um padre que voltou ao ministério por uma comunhão oferecida por Santa Teresinha do Menino Jesus. Vejam a importância de um Carmelo e a grandiosidade dele. Já as Clarissas, que eu já mencionava, vivem de uma constante reparação a Cristo, que é tão ofendido e desonrado. Vivem, por isso, um tempo muito contínuo de adoração ao Santíssimo Sacramento. A segunda barreira que encontrou na Itália e na Espanha foram os jesuítas. Olha que interessante, como que tudo é fruto do seu tempo. A ordem de jesuíta, ela surgiu em um período em que muitos deixavam a igreja. E qual foi o grande princípio
dos jesuítas? Tudo para a maior glória de Deus e uma profunda obediência ao Santo Padre, o Papa. Interessante como que os os jesuítas foram importantíssimos na evangelização de terras como o Brasil e do Japão, da China, porque eles tiveram a audácia de sair com uma metodologia também nova, inspirada por Deus. E tantas almas salvaram e converteram. Dessas ordens grandes que eu citei agora, surgiram grandes, inúmeras congregações religiosas. Passado um pouquinho de tempo, quando a França já estava muito destruída pelo protestantismo, Deus inspirou o nosso padroeiro, São Vicente de Paulo, a fundar os padres lazaristas, os padres da missão, e junto com Santa Luísa de Marillac, fundou as Filhas da Caridade. São Vicente que dizia que as Filhas da Caridade consistia, o espírito das Filhas da Caridade, de palavras de São Vicente de Paulo, consiste em dar-se a Deus para amar nosso Senhor. Olha que interessante. Qual é a primeira razão de alguém se consagrar a Deus? Dar-se a Ele por amor a Ele. E, em segundo momento, servi-lo na pessoa dos pobres, material e espiritualmente. Eu acho legal isso aqui porque é para tirar da mente de muita gente o pensamento que São Vicente só fazia caridade. São Vicente fazia muita caridade e salvava muitas almas. E servia nas casas, nos outros lugares, instruía as meninas pobres, as crianças e, em geral, todos aqueles que a divina providência vos manda. Nosso Senhor inspirou nesse mesmo período contemporâneo a São Vicente de Paulo, na França, São Francisco de Sales, a fundar, junto com Santa Joana Francisca de Chantal, a Ordem da Visitação, um outro mosteiro. Santo Afonso Maria de Ligório, inspirado por Deus, um grande formador do povo de Deus, fundou os padres redentoristas, que são inclusive os padres que cuidam dos santuários de Nossa Senhora Aparecida e o santuário do Divino Pai Eterno, que nós conhecemos, ao menos pela mídia, aqui no Brasil. São João Bosco, grande evangelizador da juventude, fundou a congregação dos salesianos. Salesianos porque é inspirado em São Francisco de Sales. Olha como que é importante. Bom, eu falei de São Francisco de Sales, também fundou uma congregação de padres, que também são chamados salesianos, que são os grandes evangelizadores da Índia. A Índia é completamente povoada de padres fundados por São Francisco de Sales. Nós temos aqui próximo de nós, em Tanguá, padres que são da Ordem de São Francisco de Sales. E assim vem outros. Aqui em Araruama nós temos as Irmãs Missionárias de Fátima, é uma fundação daqui da Arquidiocese de Niterói, lá de São Gonçalo, de irmãs que pregam a devoção à Virgem Maria de Fátima, que pregam a mensagem de Fátima. E temos aqui uma casa em Araruama, também que fica ali próxima da praia fica na Praia do Hospício. Vejam, meus irmãos, que riqueza. E parece que hoje isso não é tão valorizado mais. Alguém que tem a audácia, a coragem de largar tudo. Largar a casa, a família, vai para longe. Cada congregação no seu carisma, que até hoje existe. Desde o primeiro que eu falei, que são as virgens consagradas, até essas últimas congregações apostólicas e missionárias, existem na igreja todas essas famílias religiosas. Meus irmãos, são as grandes oportunidades que Nosso Senhor dá para algumas pessoas a renunciarem tudo para uma única finalidade: servirem a Jesus Cristo. Qual é a grande consequência disso? Se aproximarem da Virgem Maria. Quanto maior a entrega alguém faz de alguém, quanto maior é a entrega de alguém aqui na terra,
maior é a participação na glória de Deus. A Virgem Maria é aquela única que conseguiu viver plenamente a sua entrega total a Deus. Nós, se queremos buscar essa glória para vivermos um dia, precisamos aqui na Terra de uma vida plenamente dedicada a Deus. E um caminho muito favorável para essa entrega é a consagração religiosa. Um caminho muito favorável a isso é a completa entrega a Deus. Por isso, eu concluo essa homilia sugerindo e querendo despertar na comunidade. Primeiramente, uma consideração, veneração, respeito, zelo, desejo pela vocação religiosa. Que nós possamos ter em nosso coração uma profunda admiração e assim, até mesmo assim, de admiração de a gente ver que ali, quando encontramos uma religiosa, encontramos alguém que, ao menos na sua opção de vida, negou tudo por Cristo, a fim de receber também dele as recompensas justas e santas e dignas. O hábito religioso muito ajuda nisso, porque o hábito religioso, ele nos inspira a vermos alguém que é totalmente dedicado a Deus. Eu desejo também nessa homilia que possa despertar em nós uma abertura para que, se for dentro da nossa casa, alguém chamado a deixar tudo por Deus, que não seja ali recriminado por isso, pelo contrário, que seja incentivado, que seja ali promovido, exaltado, que seja assim uma opção de alegria, um grande prazer de Deus em nossa casa, por vermos que alguém entregou-se a Deus de uma maneira plena e se realiza por isso. Entenda que se a gente tem na nossa família alguém que se dedicou totalmente a Deus, de algum modo nós teremos a garantia ali, assim, sabe, de que tem alguém zelando por nós. E ainda digo mais: se você sente no seu coração um chamado a se entregar mais a Deus, a se consagrar por inteiro a Deus, a ser ousado em Deus, a largar tudo por Deus, eu te desperto a não desanimar, a não temer, a não ter medo disso. Se você sente no seu coração um despertar para se consagrar tudo para Deus, como a Virgem Maria foi chamada, como esses santos todos que eu citei foram chamados, que você tenha no seu coração a pronta disposição de dizer, como a Virgem Maria: faça-se em mim segundo a vossa palavra, que se cumpra em mim conforme o teu querer. Que a Virgem Maria sustente a todos nós, que a Virgem Maria ampare a todos nós, para que possamos dizer sim a Deus. Se Deus nos chama, se Deus quer de nós algo mais, que possamos confiar nesse chamado, nesse pedido, e confiar também que a retribuição no céu será também conforme essa entrega, será coerente com essa entrega. Quanto mais nos entregarmos na terra, mais participaremos na glória de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós nesse propósito. Amém.